Olá! Hoje vamos falar de uma das classes gramaticais que muita gente nem dá bola, o artigo. Pois é, ele é visto muitas vezes como um mero detalhe, mas a gente vai descobrir que, na verdade, ele é uma ferramenta superpoderosa que pode mudar completamente o sentido do que a gente diz. Para começar, vamos direto ao ponto. Pensa nas palavras o capital e a capital. A única coisa que muda é o artigo, uma letrinha, mas o significado vai de dinheiro para uma cidade. É exatamente esse o poder que vamos explorar hoje. Como uma palavrinha tão pequena consegue transformar o sentido de tudo. Mas apesar dessa força toda, o artigo é muitas vezes chamado de a classe gramatical mais desprezada. Quase todo mundo acha que ele é simples demais, sem importância. Mas por que será que existe essa ideia e, mais importante, será que ela está certa? É isso que a gente vai investigar. Uma das fontes que nós analisamos resumiu essa questão de um jeito brilhante. A diferença entre dizer uma gramática e a gramática é a mesma diferença entre falar de algo genérico e de algo definitivo, único. Está aí o coração do poder do artigo, a capacidade de determinar as coisas. Certo? Vamos ao primeiro desafio, um que sempre aparece em provas e concursos. Como é que a gente faz para diferenciar o artigo dos seus impostores, ou seja, de outras palavras que se parecem muito com ele? Vamos aprender a não cair nessa armadilha. Vamos ver a diferença básica entre o artigo e o pronome. O artigo, como em o carro, está sempre ali, juntinho de um substantivo. Já o pronome oblíquo, como em eu o comprei, faz o contrário. Ele entra no lugar do substantivo, geralmente para evitar uma repetição. Em resumo, o artigo acompanha, o pronome substitui. Simples assim. Outra confusão clássica é entre um ou uma quando é artigo e quando é numeral. A grande chave aqui é o contexto. Se eu digo uma aluna perguntou, eu estou falando de uma aluna qualquer. Agora, se eu coloco uma palavra como apenas ou só, a ideia de quantidade fica óbvia. Apenas uma aluna perguntou. Viu a diferença? O numeral conta, o artigo indefinido generaliza. E agora, preparem-se porque a gente vai simplesmente desconstruir um dos maiores mitos que são ensinados sobre os artigos na escola. Pode ser uma surpresa. A regrinha que muita gente decorou é a seguinte: se tem uma palavra logo depois de um artigo, essa palavra vira um substantivo. Mas será que isso é verdade mesmo, em todos os casos? E a resposta é um gigantesco não. Essa é uma daquelas regras simplificadas que, no fim das contas, mais atrapalha do que ajuda. A língua portuguesa é muito mais flexível e interessante do que isso. Por exemplo, na frase o mais divertido, a palavra mais não vira um substantivo. Ela continua sendo um advérbio de intensidade ali, qualificando o divertido. Em os três eram humildes, três continua sendo um numeral. E em o mesmo não aconteceu, mesmo continua sendo um pronome. Ou seja, as palavras mantêm a sua identidade original, mesmo vindo depois do artigo. Então, o que a gente tira disso tudo? Que o contexto é o que manda. A função que uma palavra tem na frase é muito mais importante do que a posição dela. Essa é a verdadeira lição aqui. Muito bem, agora que a gente já derrubou alguns mitos, vamos nos concentrar em algumas regras que são essenciais, que caem muito em provas e que, claro, deixam qualquer texto mais bem escrito. Olha só essa diferença, que é sutil, mas poderosíssima. Todo o território significa o território por inteiro, na sua totalidade. Agora, se a gente tira o artigo e diz todo o território, o sentido muda para qualquer território. É uma pequena mudança com impacto semântico gigante. Agora, uma regra de ouro para anotar e nunca mais errar. Depois do pronome relativo, cujo e suas variações, cuja, cujos, cujas, nunca, em hipótese alguma, se usa artigo. Falar cuja a está sempre errado. O correto é direto, cuja persistência. E nomes de lugares, hein? Usa artigo ou não? Essa regra confunde muita gente, mas tem um truque bem fácil. É só completar a frase gosto de. Se a resposta for do ou da, como em gosto da Bahia, então o lugar pede artigo. Se for só de, como em gosto de Paris, aí não se usa. A única exceção é quando o lugar vem especificado, como em o Portugal dos avós dela. Aí o artigo vira obrigatório. Para fechar, vamos explorar a função mais elegante do artigo, o seu papel como um verdadeiro gestor de informação, seja num texto ou numa conversa. É aqui que o poder dele realmente brilha. Imagina o começo de uma fofoca. A pessoa chega e fala assim. Presta atenção no uso dos artigos definidos. O João, o cinema, a namorada. O que é que isso quer dizer?
Isso quer dizer que a informação é conhecida por todo o mundo na conversa. Quem fala está partindo do princípio que quem ouve sabe exatamente de que João, de que cinema e de que namorada se está falando. O artigo definido cria, assim, um conhecimento em comum. Agora, olha só a continuação dessa história. A pessoa começa a introduzir personagens novos. Um cara e uma menina. Mas logo em seguida, ela já se refere a eles como a garota e o cara. O que está acontecendo aqui? Isso mostra perfeitamente o fluxo de informação. Primeiro, o artigo indefinido apresenta um elemento novo na conversa. A partir do momento em que esse elemento se torna conhecido, ele passa a ser retomado com o artigo definido. É uma estratégia genial para guiar quem está ouvindo. No fim das contas, os artigos não são só palavras soltas. Eles funcionam como placas de trânsito na estrada da nossa comunicação. Eles vão guiando o fluxo de informação e garantindo que a história seja contada de um jeito claro, lógico e sem deixar dúvidas. Resumindo, a gente fez uma verdadeira jornada aqui. Começamos com uma palavra que era vista como desprezada, quase insignificante, e descobrimos uma ferramenta fundamental para dar precisão, clareza e até mesmo para dominar a arte de contar uma boa história. Fica aí a reflexão. Da próxima vez que um O, um A, um ou uma cruzar o seu caminho, talvez seja o caso de olhar para eles com outros olhos. Não como um detalhe, mas como um dos verdadeiros pilares secretos da nossa língua.